é bizarro morarmos num país em que filhos de ministros de cortes superiores tenham escritório de advocacia, e não só filhos, parentes como um todo, né? E curiosamente esses escritórios atuam em casos que vão parar nessas cortes superiores. E a gente tem que ter todo o cuidado do mundo pra falar isso, porque nós estamos vivendo num regime, tá? Que é democrático do ponto de vista do sufrágio, mas profundamente autoritário do ponto de vista da crítica política. O que acontece, né? Teve muito grifter do mercado financeiro, muito vendedor de curso do mercado financeiro. Houve também, vamos dizer, uma primorriquização do mercado financeiro, em que esse cara, pra muita gente era um cara sério, um cara pica, e depois mostrou que era só influencer retardado. E casou lá com aquela mulher, né? Aí ele entrou pro Legendários, então você começa a ver assim, entendi, a imagem geral do mercado financeiro ficou muito mais uma imagem de grifter oportunista, como é nos Estados Unidos e em qualquer lugar, do que estava, porque ela estava idealizada nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, por conta da ascensão do próprio mercado financeiro e também do discurso liberal. Então, tudo isso ficou muito marcado por ser meio papinho e picaretagem, falta de posicionamento, né? Então o mercado financeiro tá num momento que não tá legal. E aí entra o que aconteceu da XP, porque a XP é a grande marca no mercado financeiro brasileiro. É a grande marca, mais do que o BTG. O BTG é mais influente, mais poderoso que a XP, definitivamente. Mas a XP é mais marca, mais varejão. E aí aquele Daniel Penin, que é um youtuber dado a dossiês, chegado num dossiê, ele soltou um vídeo no YouTube com um dossiê sobre a XP e, cara, o vídeo meio que não pôde passar. Eu não sei se foi, não me parece que tenha sido uma estratégia de marketing dele, porque realmente houve um despacho, ele pelo menos publicou, eu duvido que ele tenha inventado uma decisão liminar só pra divulgar um vídeo, mas o STF respondeu ele. O STF respondeu ele, mas o fato é o seguinte, houve um despacho estranho de uma juíza, pra dizer uma juíza, não deixando o vídeo dele permanecer no ar, metendo uma multa gigantesca no cara, e falando coisas tipo a XP com uma reputação ilibadíssima, ou seja, um negócio estranho pra caramba. E, tá, o escritório é do filho do Fux, que é o Rodrigo Fux. Ou seja, o escritório do filho do ministro do Supremo advoga pra XP e esses caras meteram-lhe uma liminar curiosa, assim, num vídeo que saiu. E o próprio STF vai a público responder. Porque, vamos lá pra thread do Penin, vamos lá, pra vocês entenderem. Sobe aí, ó. A primeira vez que a justiça brasileira censura um vídeo não relacionado à política antes mesmo de ir ao ar. Eu postei e a juíza determina a retirada do vídeo em 4 horas, multa de 500 mil se eu não obedecer. Aí vem a decisão liminar, né? O escritório Fux, chefiado pela esposa e pelo filho do juiz Luiz Fux do STF, alega que o vídeo causará danos irreparáveis à reputação ilibada da XP e a de Guilherme Benchimol. Pedem liminar sem me ouvir. Vamos lá. Dizem que não conseguiram localizar meu endereço, por isso o caso precisa ser decidido de madrugada. Spoiler, meu endereço de correspondência está fixado nas minhas redes sociais e meu e-mail também. Desce. A XP se apresenta como premiada invicta, mas aciona a justiça para que você não veja outra parte da história. Beleza. Alega um perigo na demora. Aí o cara tá vendendo lá o sensacionalismo dele, tá? Me acusa de mentiras, não sei o que. Chega a alegar que o vídeo deve ser removido por ZIA para criar a thumb do vídeo. Beleza, dane-se. Eles têm seu meu documento inteiro bateu 600, blá, beleza. O escritório Fux fala sobre derrubar canais inteiros no YouTube por um único vídeo. Querem abrir precedente para banir qualquer canal criticarem no Brasil. Aqui é a lista de advogados que assinaram o pedido de censura. Um nome chama atenção. Rodrigo Fux, o filho do ministro Fux. Sim, gente, é bizarro morarmos num país em que filhos de ministros de cortes superiores tenham escritório de advocacia. E não só filhos, parentes como um todo, né? E curiosamente esses escritórios atuam em casos que vão parar nessas cortes superiores. E a gente tem que ter todo o cuidado do mundo pra falar isso, porque nós estamos vivendo num regime, tá? Que é democrático do ponto de vista do sufrágio, mas profundamente autoritário do ponto de vista da crítica política. Profundamente, nós vivemos um regime autoritário nesse sentido, e está se tornando cada vez mais um regime autoritário. Então esse cara foi fazer um vídeo sobre a XP, e assim, se o vídeo incluísse calúnia, injúria e difamação, como forma prevista na nossa legislação, e tivesse trazendo danos a uma marca, uma empresa, com base em mentiras e tal, vá lá, beleza. Agora, estranho, o STF aparecer ali pra se manifestar também é inadequado. O STF foi num post de um privado no Twitter
bater boca com o cara, o perfil oficial da Suprema Corte, eles passaram do ponto. Mas, não só eles, a política passou do ponto. E eu acho muito engraçado que os ministros da Suprema Corte venham falar que as redes sociais tiveram um efeito deletério sobre a política. Quando eles não percebem que as redes sociais têm um efeito deletério sobre eles. As posturas, as declarações, o uso das redes sociais por parte de ministros, tudo isso é inadequado. É tão inadequado quanto um político populista fazendo isso. E não percebem que eles entraram no baile do mesmo jeito. E aí quando você mistura setor financeiro com isso, lembra que eu falo? Presta atenção, gente. Digite você já virou falando isso, pelo amor de Deus. Quem é a elite que manda... Eu sempre dou exemplo. Envolve elite judiciário, elite do funcionalismo, mercado financeiro, bancões, maiormente bancões, os grandes partidos políticos brasileiros, oligarquias políticas locais, um pouquinho de gente na academia e um pouquinho de gente na imprensa, especialmente Rede Globo, certo? Repara que eu sempre falo isso. Essa é a elite brasileira. Esse é o bloco de elite que manda na gente. Ok? As relações entre eles são promíscuas, elas são mutuamente promíscuas. Então, durante a pandemia, a elite política de gente vai chamar jornalistas e acadêmicos para dar opinião da ciência, entendeu? É uma relação promíscua. Assim como a elite política vai ouvir o que os bancões têm a dizer para fazer a nomeação de um cara no Banco Central. Assim como advogados ligados a parentes de gente de cortes superiores vão advogar para grandes empresas do mercado financeiro. Assim como a Daniela Lima vai trocar mensagem ao vivo com o ministro do Supremo. As relações promíscuas com desta elite, elas estão dadas. E essa é a elite que nos governa. E fica aparente, quando a gente vê essas notícias sobre o mercado financeiro e tal, que o mercado financeiro é isso. É parte de um establishment. E que, pra você que fica assistindo aí, né, às vezes aparece um influenciador, tipo o idiota daquele Café com Ferri, que fica, né, te jogando papinhos, né, semi-revolucionários sobre ganhar dinheiro, e agora falando de direita, o conservador. Era tudo black, era tudo conversa mole. E não que ele próprio faça parte da elite, ele não faz. O mercado dele faz, os grandes players fazem. E conversam, influenciam. XP, se não me engano, pertence hoje ao Itaú, não é? XP acho que pertence ao Itaú. Gente, Itaú, Bradesco e BTG foram articuladores da campanha do Lula. Todo mundo sabe disso. O Itaú Unibanco adquiriu participação acionária. Todo mundo sabe. Com alguns empresariões, a Magalu, não sei o quê. Todo mundo sabe. Assim como o agro participou da campanha do Bolsonaro. Certo? Disseram que Itaú vendeu a parte na XP. Não sabia. Então, né, a consciência que vocês precisam ter sobre o processo político no Brasil é entender quem você é e onde você está. Quem você é e onde você está. Quem você é e onde você está. Você pertence à elite dirigente de uma instituição bancária no Brasil? Não. Você é da Anamatra ou a outra associação dos juízes do Brasil? Não. Ou alguma associação do MP? Não. Você preside ou dirige um grande partido político brasileiro? Não. Você é uma elite oligárquica local? Você é da família do João Campos? Não. Você administra a Rede Globo? Você é um dos grandes... Você é dono da editora Companhia das Letras? Não. Você é um desses caras? Ou está no board? Você faz parte de algum desses, sei lá, dessas 15 mil pessoas, 10 mil pessoas que... É menos, bem menos. Vou botar talvez 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas que têm acesso a isso? Não. Se você não é, você pode até ter grana, mas você não é elite. Você não manda. E se você nem rico for e é um cara de classe média, entenda onde você está. Entenda quem você é e onde você está. E aí, ao entender isso, por favor, se defenda, antes de tudo, defenda suas posições e depois pense como você vai assumir posições de poder. É só isso. E eu acho que a gente deveria, todo mundo, entender essa lógica. Então, quando você recebe uma propaganda da galera do mercado financeiro, como muita gente ficou vivendo essa propaganda no mercado financeiro, né, ou o discursinho motivacional de coach para o mercado financeiro, ou quando você acreditou no discurso do jornalismo profissional, se você olhar, você está servindo alguém ali. Não sirva alguém, se organize. Poxa, Renan, seu discurso parece um discurso marxista. Parece demais.
Parece demais. Parece demais. Parece demais porque tem um entendimento de onde nós estamos e quem nós somos. Nós somos e pensamos como pessoas de classe média. Por isso que eu nunca comprei aquele discurso de ficar puxando saco de banco que essa direita tem, a direita liberal brasileira. O vivo empresário, ele vai me salvar. Ele não vai te salvar, cara. Ele é um empresário, ele é um agente. Ele toma decisões das mais diversas, com interesses mais diversos. Estar com você ou gostar do seu interesse brasileiro pode existir, porque eu não acho que o empresário é um ser meramente malvado. Ele é um ser humano, demasiadamente humano, como todos os outros, mas que tem interesses econômicos também, isso faz parte da... Tem a vontade de participar e ser de elite e se perpetuar como elite, porque o lance de ser elite no Brasil, não só no Brasil, em qualquer lugar, o lance de ser elite é sobre não ficar vivendo as flutuações de ser apenas rico. Rico flutua, elite permanece, elite tem uma permanência. Que é a ideia própria de aristocracia. A elite não quer ficar caindo. O capitalismo é muito caótico nisso. E aí a galera nossa, graças a Deus a galera do MBL, adquiriu uma espécie de consciência de classe. De classe média, pequeno burguesa, a gente pode chamar. Sim, eu acho que temos uma sociedade de pequenos burgueses ganhando bem, com muito poder econômico e poder político. É uma sociedade mais saudável, tem uma melhor distribuição de poder e uma melhor distribuição de poder e de características morais superiores à dessa elite. E acha que a gente tem que colonizar a base. Por isso quando eu falo, por exemplo, em tomar as favelas, tá? E destruir o crime organizado, não é só porque eu não gosto do Oruan ou não gosto do Comando Vermelho. É porque nós temos que criar uma cultura comum junto à base da população. Criar uma cultura comum e comunicar e inserir elas nisso. É o que eu acho, cara. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.